Paz inverencial. Saudações. Eu sou Marcos e estive já entre esta humanidade há muito tempo atrás. Na época era apenas um menino de 13 anos que pensava apenas em conviver com a família, em crescer, ter tudo aquilo que as pessoas, a humanidade, a sociedade da época permitia e que era o sonho de qualquer pessoa. Mas em algum momento algo mudou na minha jornada. Chegaram até a casa dos meus pais um grupo. Este grupo era composto de alguns homens, algumas mulheres, que também eram acompanhadas por crianças e que vieram ouvir, como se fosse uma reunião, um homem muito importante. Apesar dos meus pais, principalmente o meu pai, não entender muito daquilo que estava a acontecer, ele cedia à casa devido a um espaço ser muito grande, onde pudesse ser feitas as reuniões. Então ele cedia o espaço, recebia algum valor por isto, devido àquilo que era servido a estas pessoas, que a minha mãe tratava com muito esmero, com muito cuidado. E algumas vezes eu espreitava, e ajudando a minha mãe, ajudando as minhas tias, o meu pai, obviamente, eu conseguia me aproximar daqueles homens e ouvir um pouco daquilo que eles estavam a falar ou que aquele homem importante estava a falar. Era servido vinho, água, frutas, pescado, pão. Tudo aquilo que na época era considerado importante dentro da alimentação comum e diária. E aquele homem falava de coisas elevadas, sobre alma, sobre espírito, sobre a importância do ser humano ele ter uma conduta que não fosse apenas a conduta de acordo com a lei humana, mas que estivesse principalmente sob o jugo da lei espiritual ou lei divina. Confesso que muita coisa eu não entendia. Mas todas as pessoas que ali estavam, que se reuniam com ele, ouviam com atenção, com admiração, com verdadeiro interesse.
E em determinado dia, numa destas reuniões, um daqueles homens que acompanhavam aquele homem importante viu que eu demonstrava interesse. Como disse, eu ficava a espreitar, na maioria das vezes, curioso sobre o assunto, sobre aquelas pessoas que de vez em quando estavam ali reunidas na casa de meu pai. Então, certa vez ele me chamou e disse que eu podia ficar ali ao pé e ouvir se tivesse interesse. Naquele momento, naquele instante, nem meu pai, nem minha mãe perceberam o convite que eu havia recebido. E a partir daquele dia, aquele homem que me convidou a estar ali presente, a ouvir aquilo que aquele homem importante falava, ele me convidou para acompanhá-lo algumas vezes, desde que eu tivesse terminado as tarefas de casa, dos estudos, que na época eram necessárias. Vi que ele falou com meu pai, falou com a minha mãe, eles se sentiram alegres, felizes. O meu pai mais preocupado do que alegre e feliz. Mas a minha mãe não, ela se sentiu alegre e feliz por saber que eu estaria a ouvir aquele homem muito importante. Mas mesmo com a preocupação, meu pai permitiu. Então, volta e meia, quando eles estavam próximos da cidade, nos arredores da cidade, eu ia ter com eles e ali convivia com eles, ouvindo eles conversarem, falarem sobre coisas estranhas, diferentes. Mas principalmente quem mais transmitia essas informações para mim era aquele homem que me convidou a estar ali com eles. O nome dele era Pedro. Um homem sério, mas ao mesmo tempo demonstrava que tinha um coração. Ao mesmo tempo que exigia respeito, ele ao mesmo tempo sabia brincar em algum momento. Então fui aprendendo algumas coisas sobre essas tais leis espirituais, a busca pelo alto, pelas coisas elevadas, pelo respeito, a harmonia, o equilíbrio. E tantas outras coisas que a partir dali começaram a fazer parte da minha vida. Quando aquele homem, ele desencarnou, ele morreu, eu não vi.
Como eu disse, eu era muito novo. Não podia participar de certas coisas. Muito menos de ver a morte de alguém. E também meu pai não ia permitir, porque como os outros estavam sendo perseguidos, se me vissem junto com eles, eu também poderia sofrer alguma coisa e principalmente o meu pai sofreria isso. Né? Mas fiquei a saber, sim, da morte daquele homem importante. E depois continuei tendo contato com Pedro, recebendo informações, conhecimentos, porque ele algumas vezes visitava a casa do meu pai. Continuava havendo algumas reuniões muito mais espaçadas, mas o contato continuava. Depois, já maior, e já não precisando mais da concessão de meu pai ou da minha mãe para poder caminhar, seguir aquilo que eu sentia que era o certo, que era o correto, de levar aquelas palavras daquele homem importante e que Pedro alimentava-as dentro de mim, com sabedoria, com discernimento, com firmeza, com coragem e determinação. Então comecei a viajar, caminhar por outras terras, conhecer outros povos, outras pessoas e levar a mensagem. A mensagem do Cristo. Pois aquele homem importante trouxe esta mensagem do Cristo para ser levada a todos aqueles que tivessem ouvidos, que tivessem um coração aberto, uma mente aberta, para ir mais além do que aquilo que as escrituras da época diziam, determinavam, e que muitos homens seguiam apenas ao pé da letra, sem saber verdadeiramente o significado por detrás da palavra. Apenas seguiam a palavra. Procurei ter muito cuidado para não afrontar a crença dos outros, as ideias dos outros, mas era firme, determinado naquilo que eu sentia e naquilo que eu via que era importante. Alguma coisa dentro de mim me dizia que eu deveria ser mais ponderado, para não sofrer como os outros sofriam. E assim eu fiz. Meu nome é Marcos e eu estive por muito tempo esperando para que este aqui estivesse pronto para ser um canal da informação, do conhecimento, que atua no coração daqueles que querem, que abre a mente daqueles que querem e que mostra o caminho para aqueles que querem.
percebi que ele estava se desviando do processo e do caminho. Não porque ele quis, não porque ele escolheu desviar-se, mas porque aqueles que não queriam que ele fosse este canal, que ele fosse isto que ele é, conduziram-no para esse desvio. Não era a primeira vez que tentavam desviá-lo ou que tentavam tirá-lo do caminho. Inclusive até tentando contra a vida dele. Mas desta vez, esse desvio de caminho o levaria verdadeiramente ao fracasso. E ele indo ao fracasso, levaria com ele o meu fracasso. Eu não poderia cumprir a minha missão com ele e através dele. Então tive que intervir. E na oportunidade que se abriu, eu vim ao encontro dele. Na verdade, eu vim ao encontro dele. Aquele que ele acha que era um mensageiro, era eu falando com ele. Até hoje, ele acreditava que foi um mensageiro que veio falar com ele. Mas era eu falando com ele. Como se eu fosse outra pessoa, como se eu fosse um mensageiro. Assim o fiz para que ficasse mais fácil. E ele sentiu, no fundo da alma, que ele tinha cometido um erro ao acreditar em algo que não deveria. E com remorso, ele se afastou daquilo. E nunca mais voltou a entrar em contato. Mantendo silêncio até o momento em que eu disse que era para ele, então, começar a revelar-se, a revelar-me na vida dele e para o mundo. Eu sou Marcos. E a partir de agora, estarei convosco a transmitir informações, conhecimentos, para a abertura da vossa mente, para a abertura do vosso coração e para mostrar o caminho para que aqueles que querem realmente encontrem a sua própria luz. Muito obrigado. Paz inverencial. Até a próxima.